Boa noite, pessoal. Esse é o meu canal no YouTube, o ResveraCast. Eu chamo Leonardo Rodrigues, sou estudante de nutrição e hoje eu vou bater um papo com a minha amiga Camila. A gente vai falar sobre obesidade infantil. Obrigado por você ter vindo, Camila. Pode falar um pouquinho sobre você, pessoal te conhecer. Léo, obrigada pelo convite. Me sinto honrada em receber esse convite de você. Você imagina, Obrigada. que isso. Bom, eu sou bacharel em Educação Física. Certo. Me formei na Unimar, Universidade de Marília. Me formei em 2012, totalmente em 2012. De lá pra cá, na área de Educação Física, eu atuei, acho que uns 2, 3 anos na área. Até hoje. Sim, só que mais ativa, né? No Aham. caso, só fazia isso. Tá. E aí depois eu me tornei funcionária pública e não dei tanta ênfase para a parte de educação física, porém continuei estudando. Tá. Atualmente eu fiz a pós-graduação em Fisiologia Clínica do Exercício pela UFSCar, terminei recentemente. E eu gosto de sempre, mesmo não estando atuando com tanta ênfase, mas sempre procurando estar por dentro das novas diretrizes e artigos científicos, né? Aí sim. E é muito legal a gente falar de artigo científico, porque um artigo científico ele embasa a gente em algumas atitudes, né, vamos dizer assim, na prescrição, por exemplo, no seu caso de treinamento, né? Você vai ler um artigo científico e vai saber se tal coisa funciona ou não funciona, né? Ou pelo menos se tem um indício de que funcione, né? Sim, porque na verdade são testes. São Né? testes A gente vai pegar práticos. os testes práticos, sim. Tanto é que a minha monografia, meu TCC, na verdade, foi teste de campo. Em que nós Aham. pegamos diversas mulheres pós-menopausa e fizemos ali treinamento durante 6 meses para saber quais seriam as alterações metabólicas com e sem exercício. Aham. Então, eu priorizo muito por artigo, justamente para ter a certeza, né? Porque no teste você consegue ter a certeza do que tá acontecendo, do que realmente funciona e do que não funciona. Bacana. E hoje a gente vai falar de obesidade infantil, né? Obesidade infantil é um negócio que, assim, eu tenho algum conhecimento, mas não é o meu foco. O meu foco é a obesidade no adulto. Mas a gente sabe que muito da obesidade no adulto vem da obesidade infantil, porque ele carrega isso desde criança e aí torna muito mais difícil ele emagrecer quando adulto, né? Isso é estatístico, né? Tem vários estudos epidemiológicos que comprovam isso, né? Que a obesidade, quando vem da fase de criança até a fase adulta, ela é mais resistente no emagrecimento. E hoje a gente vê a criançada bem sedentária, né, Camila? Você como formada, Sim. bacharel em educação física, você sabe que é um negócio muito preocupante, porque até pela questão social, né? Social da criança, de brincar com o outro, hoje em dia não tem mais tanto isso. E assim, no meu ponto de vista, Léo, acaba sendo uma cadeia, um conjunto de fatores. A criança hoje, nós vivemos numa realidade diferente da que nós tínhamos quando criança. Eu Sim. digo em relação à violência na rua, que não dá para você deixar a criança brincando na rua como nós fazíamos antes. Sim. Então já tem aquele certo receio de ficar mais dentro de casa. Certo. Junta série, celular, tudo que facilita o sedentarismo. Por quê? Uhum. Porque aquilo vai trazer maior entretenimento para a criança Sim. nesta parte. Além disso, infelizmente, nós também temos vários adultos que olham apenas para eles. Não estou dizendo que é a grande maioria, mas no que sentido? Por exemplo, a mulher está muito preocupada com ela, emagrecimento dela. Você, na parte nutricional, pode ver que a grande quantidade de pessoas que buscam o seu trabalho geralmente são mulheres, Sim, né? maior Nessa parte parte. mais estética. Sim. Às vezes, eu já presenciei alguns casos, por isso que eu tô falando. A mãe, ela acaba olhando essa parte mais estética dela, querer emagrecer, ela precisa, ela. Enquanto a criança, é criança. É Deixa de lado. criança. Criança pode. Não, ai mãe, eu não quero comer isso. Não, você tem que comer
Mas a criança, ai, pra ficar quieta, ai, filho, você gosta disso, então fica nisso. É criança, não tem problema. Aham, tem. Esse não tem problema, que é o X da questão. Aham, é aí mesmo. Então aí junta uma série de coisas. A criança ela já não pode ficar brincando na rua por conta de segurança, compreendemos. Uhum, Corrida, a vida corrida do adulto. Não dá também para os pais ficarem levando para brincar em clube, para passear, fazer exercício físico. A vida cotidiana é muito corrida. sim. Deixa a criança em casa. Celular, televisão. Então, tudo isso acaba formando um sistema, uma teia de aranha, que para a gente conseguir sair disso requer muita conscientização dos pais. E é aí onde a gente precisa pegar. É Uhum, justamente com os pais. Porque a criança gosta de um salgadinho. A criança gosta de uma bolacha recheada. uhum, Ela gosta. Só que junta com o sedentarismo, ela não vai queimar isso. E aí, o ponto-chave do principal prejuízo, eu acho que é o que falta para a conscientização dos pais. uhum. Porque o sobrepeso e a obesidade já é mais do que comprovado e vai trazer uma série de malefícios para a saúde. Sim. A obesidade ela traz, ela puxa com ela, né, uma série de outras complicações metabólicas que levam ao desenvolvimento de outras doenças, como diabetes tipo 2, hipertensão. Isso às vezes não enquanto criança, mas quando adolescente, tem adolescente já com hipertenso por conta de obesidade. Tem um moleque de 16 anos pesando 120 quilos com 1,75 de altura com pressão alta, sabe? É Exatamente. uma coisa extremamente assustadora, porque passa o dia em casa, não sai para brincar, não sai para nada, e apenas consumindo conteúdo digital e comendo. Aí não tem santo remédio, né? Não E dá. esse pensamento de que, ah, não, só quando fica adulto que dá problema. Ah, Não. e depois dos 30 que vai começar a dar problema. Fica tranquila, não tem nada que vai te fazer perder a infância. Gente, não. Eu tô vendo muita situação, principalmente próxima. Até uma conhecida minha, ela tem a filha, eu acho que 6 anos, a menininha. Sobrepeso, já vem desenvolvendo diabetes. Por quê? A diabetes é uma doença hereditária, né? Então o pai já tinha a tipo 1, Hum. a criança ainda não tinha, mas com o sobrepeso, ela com 6 anos de idade veio desenvolver. Então é uma doença grave, Uhum. que se os pais não começaram a olhar para isso, futuramente é uma doença que não tem cura, ela só tem controle. É. E depois vai ficar tudo mais complicado, tudo Uhum. mais difícil. A obesidade no adulto, né? Eu vi um estudo até recentemente, eu não vou saber qual foi quem fez, mas se eu não me engano foi feito na Inglaterra. A obesidade no adulto, ela reduz a expectativa de vida em 6 anos e a qualidade de vida em mais 3. Então, tipo assim, você 9 anos antes, vamos dizer, você vai morrer 6 anos mais cedo, e 3 anos antes de você morrer, você já vai estar com uma série de complicações que vão trazer uma diminuição da sua qualidade de vida. Então, olha como você vai viver menos e pior. Menos e pior. Menos e vai viver com uma qualidade inferior. Então, tipo, é um negócio muito complicado, porque hoje fala assim: eu tenho obesidade, tenho sobrepeso, mas tenho, 30, 40 anos. Só que quando você tiver nos 60, você tem noção que talvez você não tenha capacidade de levantar da cama, tenha dificuldade, tenha que rolar até a beirada da cama para descer. Então, tipo assim, e conforme passa a idade, né, vem junto a sarcopenia, Sim, pela sim. redução da quantidade de massa muscular. E aí fica mais grave ainda, né? Então, tipo, a obesidade que vem da infância vai somando todas essas alterações ao longo da vida da pessoa, lá na frente o preço é muito caro. E aí eu te pergunto, se ficaria ruim pra você? Você quer isso para os seus filhos? É a hora de começar a se preocupar é Essa agora. é a questão. Aham. Não é somente dar o que a criança quer,
Ah, eu gosto disso, tá bom. Então, come isso aqui, é rapidinho. Vamos passar ali, pegar um fast food? É rapidinho, tá com fome, a gente come, janta, vai dormir, tranquilo. Entendo, compreendo que a vida é muito corrida. Eu sei que tudo é muito difícil, mas é a vida do seu filho, poxa. É a Sim, saúde do seu filho. sim. Que se você não começar a priorizar por isso, ele vai sofrer muito com isso. E aí vai ser, sim, parcialmente culpa sua. Então, por isso que os pais precisam começar a ter mais esse olhar. Uhum. Eu vi um estudo realizado pela Unesp de Botucatu, se eu não me engano. Eles pegaram os dados de UBS, Unidade Básica de Saúde, lá na Aham. cidade. Na cidade não, minto. De diversos dados do país, tá? Então, Tá. diversos municípios do nosso país. E constataram que crianças entre 5 e 10 anos, aproximadamente 340 mil estão com obesidade. É um dado gigantesco, É gritante. muita É gente. gritante e preocupante. É muita gente. Muita criança. É muita criança. Diante de tudo do que está acontecendo, do porquê, como então que a gente poderia solucionar isso? Meu ponto de vista, eu vim do esporte. Aham. Eu fui atleta de handebol durante 18 anos. Comecei com 10. É justamente essa faixa etária que nós estamos falando aqui. Aham. Parei em 2017, com 28, porque eu tive uma lesão grave, rompi o ligamento cruzado, então do joelho, e aí eu parei de jogar. Só que o esporte me trouxe muita coisa. Então, onde eu quero chegar? Ponto 1, escola. Criança vai para a escola. Criança vai para a escola. Dentro das aulas de educação física, trazer, eu vejo profissionais maravilhosos, professores mesmo, né, dentro de escola. E trazer mais essa vontade de querer participar de esporte, de querer sair daquela aula. Aham. Por quê? Como que eu me interessei pelo handball? Eu estudava no SESI, lá em Marília, e eles faziam, o pessoal, os técnicos de handball, eles promoviam campeonatos entre turmas. Aham. Então, num determinado dia, eu estava na quarta série, lembro como se fosse hoje, fizeram um campeonato. Ó, sala tal, vocês vão juntar um timinho aí com 10, a outra sala com 10. Eu lembro que eu não sabia nem o que era handball. Meu pai falou assim pra mim, Camila, eu acho que é aquele que joga na água. Eu nem sabia. Nem eu, nem eles. Eu falei assim, mas eu vou, vai ser legal. Vou Aham. juntar minhas É amigas e a gente brincadeira. vai, brincadeira. Aham. Chegando lá, que eu fui descobrir o que que era. Então, na hora, eles falaram pra nós, ó, as regras são essas, vocês precisam fazer assim, 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 essa. Tudo bem. Ganhamos das turmas que eram da mesma série que a gente, só que perdemos pra turma maior, que na antiga quinta série. E eu lembro que eu fiquei na minha cabeça, não, eu preciso começar a treinar pra eu ganhar daquele time no Ah, próximo entendi. Você ano. queria ganhar. Sabe? Então, foi aquilo de instigar ao esporte. Aham. Então, eu acho que trabalhando neste ponto, você vai trazer a criança para fazer algo. E o sedentarismo não tem jeito, gente, é exercício físico. É necessidade de um exercício físico. E não somente criança, mas como adultos também. Claro, isso é chovendo Sim. molhado, É. né? Então, eu acho que voltando pro esporte, trazendo uma natação, basquete, vôlei. Eu gosto muito de esporte coletivo, Aham. porque além dos benefícios fisiológicos, também traz aquele negócio de companheirismo, Sim, esporte sabe? coletivo. De Ela é integra mais a galera, né? O time e tal, aquele isso. negócio do time. Às vezes até, tipo, nem era tão amigo, mas como joga no mesmo time, na sala de aula fica mais Foi isso que entrosado. aconteceu, sim, É, é, inclusive comigo quando era criança. é. Então, eu acho que o mundo esportivo ele traz muito isso. E aqui na nossa cidade eu vejo uma deficiência grande em relação à escolinha esportiva. Porque a gente, quando vem do esporte, você começa a avaliar vários pontos, sabe? E aqui eu não vejo tanta divulgação, eu não vejo tanto trabalho em poliesportivo. Então eu acho que peca muito, sabe? Não adianta os pais se desdobrarem para conseguir fazerem os filhos
saírem daquela zona de conforto, sendo que não tem o que oferecer para a criança. Aham. Hoje o máximo que tem pra oferecer é uma escolinha de futebol, né? Porque o futebol é o clássico do nosso país. É. É o clássico. Só que assim, tem criança que não tem vocação para ser jogador de futebol. É. Isso aí não tem jeito. Só que essa criança, ela pode fazer uma natação. Não tô dizendo que tem que se desenvolver e virar atleta de alto rendimento. Não é isso. Mas tem que ter uma. Mas, e vai trazer, o esporte traz aquele negócio de independência. Sim. Independência dos pais. E outra, a competição desenvolve muito como ser humano, né? Tipo, mesmo que seja, vai, vamos supor, a natação. A pessoa começa a nadar desde novinha. Vai numa competição regional, vai numa competição tal. Cria, dá aquela, vamos dizer assim, aquela evoluída como ser humano, porque, tipo assim, ele sai um pouco de casa, ele Sim. vai ver um negócio lá fora, ele vai aqui, ele vai ali, ele vai aprender, lidar com fora daquele ambiente, Sim. né? Daquela zona de conforto. A gente, bom, acho que o Cássio também, né? A gente, quando novinho lá na escola, que a gente estudou na mesma escola, tinha as competições interclasse, né? E assim, eu nunca fui muito habilidoso no futebol e tal. Mas eu gostava do basquete, e apesar de não ter muito o porte, o tipo físico para ser jogador, nossa, eu adorava. Porque eu pegava, acabava a aula lá, o professor falava pro pessoal ir tomar água, tal, liberava tal uns minutinhos, eu pegava a bola e ficava lá na cesta fazendo lance livre, porque eu queria acertar. Tipo assim, não pode até ser que eu não consiga fazer uma bandeja como os caras, mas eu vou, Sim. entendeu? Tipo, no lance livre, deixa pra mim, Assim, que eu vou matar. deixa que eu vou matar, É. entendeu? E o esporte traz, puxa, quando a criança toma gosto, ele puxa muito essa vontade de fazer. Sim. E aí isso aí acho que transfere na vida para outras coisas, para ele tipo ser um adulto com mais garra, com mais Responsabilidade. com mais vontade de fazer as Sim, coisas, mais né? independente. Eu acho que a gente evolui muito assim nessa fase aprendendo essas coisas. Sim. Principalmente nas fases como criança. Sim. Né? Além de desenvolver melhor a coordenação motora, porque é de extrema importância. E é gritante a diferença entre uma criança que é estimulada a sua coordenação motora quando nova, Uhum. e você pega uma criança que nunca fez nada. Então, é muito, muito, muito diferente uma coisa da outra, uma criança da outra. Então, como é que essa criança vai pegar gosto por algo se você não demonstrou nada pra ela? Se você não apresentou pra ela o que é legal, Sim. o que pode ser que ela goste, O mínimo é apresentar, né? sabe? Então é isso que eu digo que nas escolas precisa sim dar um maior leque, mostrando como são os esportes, Sim. sabe? Tendo mais iniciativa da prefeitura mesmo, que seja, sabe? Uhum. Da prefeitura trazendo, ó, pessoal, vai ter uma escolinha nova de basquete, fazendo uma divulgação, principalmente nas escolas de periferia. Aham. Por que de periferia? Porque é mais longe. É mais difícil o É mais acesso, né? difícil o acesso. Então, do Pai meu não tem como ver, levar, não a tem como importância de buscar. poliesportivo nos bairros. Gente, não é tão difícil você pegar um educador físico, Fazer um projeto, né? você ter um estagiário Ajudar, para ajudar. O coordenar estagiário as precisa da criançadas. hora, precisa de Aham. hora, ele precisa. Então você vai ali, apresenta o projeto, vai ter um poliesportivo bonitinho, coloca as crianças lá. A criança já não fica com tempo ocioso na rua. Porque a gente vê muito isso Com também. certeza. Além daquelas que ficam o tempo todo dentro do apartamento, da casa, também temos aquelas que só ficam na rua. Sim, sim. Então o projeto social, o projeto esportivo, ele vai englobar tanto aqueles que estão precisando por conta do sedentarismo, quanto aquelas crianças que estão na rua. Então, no meu ver, seria uma excelente jogada para a gente conseguir trazer, alinhar as crianças na parte de doença fisiológico, quanto na parte social, psicológica. Sim, desenvolvimento dele, né? Então, eu acho que partindo desse ponto, a gente precisa trazer para isso. Eu acho que isso seria, assim,
uma carta que seria maravilhosa para conseguir suprir tudo isso aí. Eu tenho um amigo que ele tem um projeto, nem sei se ainda tá, não sei se ainda tá funcionando, mas da última vez que eu falei com ele, tava com um projeto e vem crescendo bastante esse tipo de projeto das artes marciais, as academias para as crianças, né? Projeto social, falando. Eu acho super Fantástico. excelente, porque além da prática da atividade física, quando você pega, tipo, sei lá, o karatê, o judô ou uma outra arte marcial oriental, tem uma filosofia por Sim, trás, sabe? uma doutrina. Tem uma doutrina, é um negócio muito diferenciado. Tipo, você vê, tipo, uma criança que leva a sério, que gosta do treino, tudo, ela tem até uma postura diferente dentro da sala de aula, ela é mais respeitosa, Sim. ela é muito diferencial pro desenvolvimento daquele indivíduo, sabe? Então, tipo, e a criançada adora esse negócio de luta. E eles amam, eles são malucos. Mas, Tipo, criançada que começa, apaixona, faz a vida inteira, fica vidrado. Eu tive amigo que foi campeão pan-americano de judô, peso sim, pesado. ainda mais que vem. Na nossa época eram os Power Rangers, lembra? Era tudo muito assim, né? Era Mas luta. era tudo luta. Mas agora também tem várias séries aí que tem, né, por basamento as artes marciais. Então as Aham. crianças elas vão ver aquilo e elas vão se interessar por aquilo. Só que é aquilo que eu lhe disse agora há pouco, porque aquilo foi mostrado, né? É claro que o projeto social do seu amigo deve ser muito embasado, com certeza. Só que as crianças vendo na televisão aquilo, elas vão querer fazer aquilo. Sim. Então, Tem que, apresentou, tem que mostrar, entendeu? né? Tem que mostrar, Primeiro passo é tem que mostrar. apresentar. Aham. Porque quando a mãe vai trabalhar, a criança de repente fica brincando na rua. Se essa criança ela estiver participando de um projeto, a mãe conhece quem que é o técnico, ela sabe como é que funciona, sabe que o seu filho vai estar ali, vai estar sob a supervisão de alguém, ela Uhum, já vai fica mais trabalhar mais tranquila. tranquila, tipo, todo mundo ganha, né? A criança ganha, a mãe Sim, ganha, o estagiário que tá ali tá ganhando, todo tipo, tá mundo, todo mundo. todo mundo acaba abrindo mais vagas para concurso público, Aham, para educador físico, porque o que eu vejo muito em prefeitura é muito enxugado, sabe? É muito restrito, são poucos profissionais ali que tem. aham, E tanto aqueles que precisam para sair da vida sedentária. Por que que eu também falo de esporte coletivo? O esporte coletivo, ele tem lugar para todo mundo. Vou falar do handball, que foi minha vida. tá. Você tem lugar para os mais altos, eles jogam nas meias, são geralmente os mais altos. Você tem lugar para os menores, que geralmente são os mais ágeis, os mais rápidos e jogam nas pontas. Tem lugar para o mais gordinho, o mais fortinho, que geralmente eles jogam no pivô, porque o pivô ele precisa de mais força para Aham, conseguir receber a bola e girar. aham. Então tem lugar para todo mundo. Ele consegue englobar. A criança não O vai, tipo físico de cada um, ela ele. não vai se sentir constrangida, não vai se sentir menosprezada. Aham, Porque a criança que tá com sobrepeso, ela já passa isso na sala de aula. sim. Ela já sofre bullying na sala de aula por ser gordinha. Além de todo o processo fisiológico que acontece no organismo dela, que ela pode vir a desenvolver futuramente também, essa criança vai ter um problema de autoestima muito grande. Sim. É um reflexo e, meu. Olha como que é uma teia. E assim, essa questão da autoestima, eu acho que talvez seja, assim, junto com a obesidade, a questão assim mais gritante. Porque o tanto de criança e de adolescente com depressão, com transtorno alimentar, e assim, o transtorno alimentar, né, o comer compulsivo, a anorexia, os distúrbios de imagem, estão todos relacionados à, à depressão e, e tem grande correlação com a obesidade. Então, eles estão bem entrelaçados, estão Sim, bem é, vinculados. E eu acho que, assim, se não cuidar dessa criança agora, que já está um pouquinho acima do peso, para ela não chegar nesse ponto, a hora que chega, talvez seja um caminho sem volta, porque muitas dessas crianças, é normal a gente ver aí criançada cortando pulso, tomando automutilação, remédio. sim.
E, e isso há tempos atrás, pelo menos, eu não ouvia tanto falar disso. Lógico que a gente era criança, né? Mas eu nunca soube na escolinha de algum amiguinho que fez algo do tipo. E hoje é frequente. Frequente. Hoje é frequente. Hoje todo mundo conhece alguém que tem um filho de alguém que fez, que tem Sim. um sobrinho de não sei quem que fez, algo do tipo, tomou um remédio, enfim. E sei lá, eu acho que a gente tem que cuidar agora, tipo, logo de que percebeu que tem uma coisa de errado, vai atrás, porque lá na frente vem. E a adolescência acho que é mais crítico Não, a ainda. adolescência ela pega e pega muito. A parte de autoestima não tem. É, É aquela fase que é é crucial. crítico. É crítico. É crítico. E assim, os pais precisam observar os filhos no sentido de que tá muito quieto, não tá com vontade de conversar, tá chorando muito. Gente, converse com seus filhos, procure saber, vai na escola, fala com a professora. A professora que está no dia a dia, ela é a pessoa ideal para falar o que tá acontecendo com a criança, porque ela tá vendo. Ela Aham. sabe se a criança tem apelido, porque a outra falou, tá sofrendo bullying, ela sabe. E ver também com quem tá conversando, né, Camila? Sim, Porque às vezes a criança nem tem, vamos dizer assim, uma, uma predisposição, uma tendência assim, um emocional mais fraco, mais sensível, mas tá andando com um amiguinho que já faz, já, tipo assim, se mutila, faz alguma coisa desse tipo. Então, tipo, tem que tomar um cuidado maior, porque, pô, se tá andando com esse amiguinho, não, não pra, tipo assim, excluir o amigo, mas tentar explicar, olha, cuidado, isso, e ter essa conversa, ter né? esse diálogo, ele falta muito. Ele falta muito entre pais e filhos. Sabe? Porque eu, atualmente, hoje, também trabalho com crianças, né? Eu trabalho com crianças de quinto ano, de 10 anos de idade. E eu vejo muito isso. Os pais, às vezes, são os últimos a saber o que tá acontecendo. Aham. É pelo cotidiano? Com certeza. É muita correria, é trabalho, é casa, é tudo pra fazer. Às vezes falta dar uma olhadinha pro filho. Essa olhadinha ela engloba não somente a parte do sobrepeso, como nós estamos falando, mas também a amizade com que a criança está andando, com que ela está conversando na internet, que também é outro problema, que a gente de Se nessa repente, idade aí dos 10 anos aí já sim, estão conversando com um sim, amiguinho, amiguinho ou outra é, pessoa que a gente nem sabe que nem quem, sabe quem né, é, por trás. sim. Então, falta muito disso. Infelizmente, tudo que a gente remete à criança é sim a responsabilidade dos pais. Então, se os pais não olharem para aqueles que eles colocaram no mundo, como é que vai ficar? É. Eu vi o Mário Sérgio Cortella falar uma vez e eu falei, putz, isso é perfeito. Tipo, a escola, ela dá escolaridade. Quem dá educação são os pais. Então, tipo, hoje houve uma interpretação equivocada da sociedade que acha que quem educa é a escola. E não é assim. A função de educar é dos pais. De falar, de ensinar a criança que tem que falar obrigado, que tem que falar oi, que tem que falar tchau, que tem que falar bom dia, boa tarde, boa noite. Quem tem que tornar aquele pequeno indivíduo uma pessoa decente é a função dos pais. A escola tem que ensinar a ler, escrever, matemática, geografia para ele se virar. Mas quem tem que ensinar como ser humano são os pais. E hoje os pais estão deixando isso meio que por conta das redes É, sociais, dos videozinhos educativos que tem aí. Lógico que tem muita coisa. Meu, tem criança de 5 anos aí que fala inglês porque vê os desenhos em sim, sim. inglês. Ensina muito. Ensina muito. Só que não dá pra deixar tudo. Para excluir a responsabilidade Não de pais. dá, não dá. Né? Tem que carregar o piano mesmo. E além disso, de trazer essa parte de educação, bom dia, boa noite, etc., esses problemas psicológicos que o filho pode vir a desenvolver por baixa autoestima, por problema em conjunto aí com a turma, isso é responsabilidade dos pais. Não adianta você falar, meu filho está sofrendo bullying, a escola tem que se virar. Gente, não. A parte do psicólogo, quem vai correr atrás? A criança ela chega num ponto que ela precisa de um psicólogo. Quando ela está com um transtorno alimentar,
seja comer muito ou comer menos, né? Você sabe falar melhor do que eu. Ela precisa de um apoio psicológico. E os Sim. pais acabam deixando pra escola fazer isso. Não é a escola, gente, que vai correr atrás disso. São os pais que precisam ver. Os pais que precisam olhar pra isso. Uhum. Então, esse negócio de passar a responsabilidade pro outro, isso tá muito frequente. Uhum. Isso tá acontecendo com muita facilidade, com muita naturalidade. É. Infelizmente, é o que a gente vê nesse cenário de hoje. Eu acho muito legal a gente falar em obesidade infantil, porque eu acho que a galera não sabe como que é, e aí acho que vai até, tipo, como que, como que é o termo? Fugiu da cabeça. Mas vai até utilidade pública, é um assunto de utilidade pública, porque aqui eu vou mostrar pra galera, ó, as curvas de IMC por idade. Isso aqui é bem interessante. Ó, vamos lá. Vou explicar para quem não conhece a Camila, lógico que ela sabe, mas um beijo para minha professora Graziella, de Nutrição nas Fases da Vida, que já foi convidada, mas ela falou que tem vergonha. E a gente aprendeu com a Rita também, professora Rita, que é minha orientadora. E aqui estão as curvas. Vamos abrir aqui essa daqui, ó. Meninas, será que eu consigo pôr uma qualidade melhor? Pra galera ver. Aqui. Não tá conseguindo focar lá. Deixa eu ver se eu acho essa daqui escuro, mais escuro essa. Em nova aba. Não vai dar pra pegar. Será, meu Deus, que eu não consegui exibir? Eu não vou. Isso aqui. Vai. Enfim, o que acontece? Existem gráficos, né? Os gráficos que você vai olhar, né? Na horizontal tá a idade da criança e na vertical tá o IMC. O IMC, para quem não sabe, é o índice de massa corporal. Você vai pegar o peso da criança e dividir pela altura ao quadrado. E aí você vai marcar nesse gráfico onde está a congruência dessas retas aí do peso e da idade do IMC. Vai, amor. Ah, não, aqui tava indo. Vamos esperar ele focar. Aqui vai. Na hora que eu olhei, tinha conseguido. Não foi. Enfim, acho que eu não vou conseguir mostrar, mas eu vou explicar mesmo assim. Então, é um gráfico, né? Como se fosse aqueles papéis quadriculados que a gente usa na escola, né? E aí você vai marcar o ponto do IMC, o ponto da idade, vai ter várias linhas, né? De acordo com o intervalo entre essas linhas, você vai ter um diagnóstico diferente. Então a criança pode estar desnutrida, normal, baixo peso, pode estar acima do peso, pode estar com obesidade, de acordo com a marcação nesse ponto aí. A questão o que a gente tem que fazer para trazer essa criança para o peso normal? Porque a obesidade hoje, epidemiologicamente falando, é o maior problema nutricional do Brasil, né, e do mundo. Então a gente precisa ver logo cedo, né, se essa criança já tá com uma tendência a subir esse gráfico e alcançar a obesidade. E esse gráfico é o melhor caminho para identificar. Porque no adulto é fácil, né? O IMC, calcula o IMC, tem lá as faixas lá do IMC que você. A tabela? A tabela, você olhou a tabela, você sabe, tô com sobrepeso. Mas na criança não é tão simples. Você precisa ver no gráfico. E talvez o pai, a mãe, que não sabe, a gente pode até falar aqui, né, Camila, como que faz, né? Se a pessoa procurar aqui no Google, curvas de IMC por idade. Aí vai ter de até 5 anos, é um gráfico.
tem um gráfico para meninas de até 5 anos e um gráfico para meninos de até 5 anos. E de 5 a 19 anos para meninos e para meninas. Então é separado por sexo e nessas duas faixas etárias, né? É isso? Isso. Aí, que mais? O pai, a mãe que tiver curiosidade, quiser fazer em casa, pesa o filho, sabe mais ou menos quanto ele tem de altura, calcula o IMC e acha o ponto no gráfico. Aí você vai procurar em relação ao gráfico, o intervalo que ele tá, na tabela que tem junto para ver aqui, ó, o diagnóstico nutricional. Então não tem só para obesidade, tem também em relação à altura. Se a criança está com baixa estatura, com acima da média, também dá para avaliar por essas curvas aí. Aí de vez de procurar a curva do IMC por idade, você vai procurar a curva de estatura por idade. E também tem o mesmo esquema, bem simplesinho. O pai e a mãe que tiver curiosidade, só entrar no Google e já tem a tabelinha e tem o gráfico que é facinho de ler. O que mais, Camila, que a gente pode falar dessa criança aqui? Hoje em dia tá tudo muito fácil acesso, né, para conseguir as informações. Então é só pesquisar, aprofundar, querer, né? Querer. A Querer gente estar presente. a gente tem aqui, ó, não vai mudar muito a leitura dos modelos, né? Tem dois tipos de gráficos, os de Z-score e os de percentil. Os dois trazem uma informação bem similar, assim, bem aproximada. O de Z-score é um pouco mais preciso, mas a leitura em si é a mesma, tá? É só comparar o ponto no gráfico com a tabela e você vai ter o diagnóstico nutricional. A questão da atividade física, eu já ouvi falar, hoje acho que já foi desmistificado isso. A musculação para criança, Camila, você acha que pode atrapalhar em alguma coisa no desenvolvimento, estatura, essas coisas? O pessoal fala que levantar muito peso achata a vértebra, é verdade, é mito, é mentira? Isso daí é tema polêmico. Ah, É é polêmico. polêmico? Por quê? Porque existem diversos caminhos, né? Diversos estudos aí. Então, uns falam que é acima de 14 anos, que você vai começar a trabalhar com essa carga maior de musculação. Outros dizem que criança, por exemplo, um esporte de alto rendimento, começa com uma carga muito grande quando criança. Ginástica artística, por exemplo, é uma delas. Tá? Então, é muito puxado, né? Esporte, na realidade, eu vou falar uma frase aqui que, no meu ver, não é saúde em relação a vértebras, a musculatura, a ligamento. Tá. Né? Porque a partir do momento que você começa a ir pro alto rendimento, você começa a ter uma série de lesões aí em cima disso. Sim. Te traz qualidade de vida, né? Sim. Em relação ao cardiopulmonar, né? Ao controle glicêmico. Sim. Mas a parte muscular ali é muito propícia a você ter uma lesão. Sim, você tá trabalhando no limite da máquina. Mas estamos falando de criança, e criança não vai ter essa carga gigantesca num esporte de alto rendimento. Então, a musculação em si, eu já vi alguns estudos dizendo sobre isso, que tem que ser acima de 14 anos para não trazer prejuízos, principalmente nessa parte mais óssea. Tá. Porém, também vi estudos dizendo que isso seria mito. Então, eu não sei, não posso te afirmar. Posso pesquisar, saber quais são os artigos científicos mais recentes e o que falam, que trazem, e eu te falar numa próxima. Então não, mas então existe mesmo estudos que falam que é mito. Tem uns que falam que não, eu achei que... não vai trazer tanto prejuízo. A grande carga que eu vejo desde a faculdade é naquela linha dizendo que não, porque vai trazer prejuízos. Tá. Mas, Léo, a gente precisa também saber qual carga é. Tem que avaliar a casa. Você não vai trabalhar uma criança como um fisiculturista, sabe? Então, de que carga nós estamos falando? De quanto?
sim. né? Aqui eu tô dizendo, trazendo a parte de musculação, que vai, senta lá na cadeira, etc, e faz aquilo tudo. Algumas linhas falam acima de 14 anos. Só que precisamos ver quanto de carga, como vai ser, qual é a dinâmica, qual é a quantidade de treino, quanto tempo de exercício, quanto tempo de descanso, quantas vezes por semana. Então a gente precisa ver tudo isso, tá? Então falando assim, a grosso modo, de algumas coisas que eu vi, porque essa parte de musculação não é muito do que eu gosto, eu vou dizer assim, Aham, tá? Eu gosto mais da parte fisiológica relacionada à doença. tá. Mas do que eu vi hoje da faculdade pra cá, é nisso. Então, como eu não estou atualizada com artigos científicos, eu posso me atualizar e trazer pra você. Não, o que eu queria saber de, assim, de curiosidade, né, em nível de curiosidade, é o seguinte, a gente, hoje você vê as academias lotadas aí para aquelas aulas de dança, tudo. Isso é uma atividade que a criança poderia estar fazendo na academia, né? Tipo, a mãe leva o filho, a filha lá para estar aproveitando, já que, né, no clube às vezes também tem, né, uma aula de dança, uma atividade que a criança poderia estar, inclusive, fazendo com a mãe, né? Sim. E eu acho que seria bem legal por assim, movimentar o corpo inteiro, né? Estimular a coordenação. E é um recurso, mas é uma coisa que a academia também disponibiliza, né? Hoje em dia, a maioria das academias tem essas aulas de zumba, de essas danças, essas coreografias Sim, aí, sim. e eleva o gasto. Eu acho que, assim, agrega bastante, né, Camila, Ah, para mas a criança. nessa parte aí mais de ritmos e tal, eu acredito que até tenha já isso daí, tá? De não numa grande quantidade de horas, por exemplo, não vai ser 1 hora. Eu Aham. acho que vai ser, sei lá, em torno de 40 minutos É, e uns tal. 40 Depende da minutos. intensidade aí. Mas eu acho que já tem, inclusive. Tá? Mas a parte que eu digo é em relação à parte de musculação mesmo em si. Tá? Não, sim, Né? era disso que eu tava falando. Mas essa parte aí, body system, que a gente fala aí, né? Que a Aham. gente sempre usou esse termo. Eu acredito que já tenha. Inclusive, eu já vi algumas academias com essas aulas assim, trazendo também para criança. Porque eu acho assim, meu, eu sempre fui descoordenado. Eu também não sou boa pra Meu, dança. eu não sou zero. Nunca fui boa pra dança. Coordenação pra dança, zero. Nossa, não dá. E talvez se eu tivesse, né, tentado aprender alguma coisa quando era mais novo, agora também não quero mais. Mas era uma coisa assim que é legal. É tipo assim, pelo menos eu gosto de ver alguém que dança bem. Você falou, nossa, olha que legal aquilo, né? Então, tipo, a galera se anima também fazendo. Acho que tanto quanto aquele negócio que a gente tá falando da competição entre as crianças. Porque, tipo, conforme você vê que você tá Ah, com evoluindo, certeza. né? Tipo, é motivador. Você Você quer vai buscar. melhorar. Você quer Sim, sim. melhorar, né? E eu acho assim, que nem. Antigamente tinha aquela coisa da menina fazer balé e tal, né? E hoje em dia a molecada é mais TikTok, é mais. É E mais um jazz ali, mas, né? é um negócio mais Mais acelerado e tal. acelerado. Aí eu acho que seria legal pra eles também, porque ia trazer essa dinâmica também que. Meu, minha prima tem uma menininha, a Alice tem, sei lá, uns 7 anos. Meu, ela sabe todas as dancinhas e joga de ladinho e faz. E vai. Eu falo, E ai se meu mexe, né? Que é o Deus, importante. se mexe. Eu falo, É o meu Deus do importante. céu, como que ela consegue fazer? A menina tem 7 anos e dança melhor que eu que com 30, não sei nada. É, a molecada Ela, pra desenvolver coordenação motora muito mais rápido do que a gente. nossa. E você vê assim, eles são tudo pega rapidinho, Essa geração rapidinho. que está vindo aí, né? Então a gente precisa aproveitar isso também. Nossa, é É uma incrível, judiação você deixar uma geração tão esperta, tão rápida, inteligente, sentada, brincando num joguinho, olhando uma televisão. né? E eles Então, pegam rápido. então acho que a Tipo, gente quando deveria. gosta, quando eles gostam de uma coisa, eu acho que eles são. Acho até pela acessibilidade que a gente não tinha, né? É. Mas pela acessibilidade, quando eles gostam, eles vão atrás de alguma coisa que é motivadora pra eles, eles pegam muito Quando rápido. querem, Quando interessa, né? quer, é assustador o jeito que Quando eles. interessa, eles vão mesmo. Nossa, Então aí fica
a dica para vereadores, políticos, né, começarem a dar maior ênfase para poliesportivo, para né? trazer isso tudo, né, para a gente englobar o que a gente estava falando aqui, para um desenvolvimento melhor das nossas E crianças não só o futebol, e né? não só o futebol, com Outras certeza. modalidades esportivas, né? A gente, você falou aquele negócio do esporte coletivo agregar vários tipos físicos, né? Eu pratiquei ciclismo e o ciclismo, por mais que seja de estrada, né? Ele seja uma coisa assim meio individual, é um esporte que se compete em equipe, Sim, sim, onde você tem um líder da equipe, que é o escolhido para ganhar a prova, mas a equipe trabalha em função desse cara, né? Desse capitão do time. E, e dentro dessa equipe tem ciclistas com perfis diferentes. Então tem aquele ciclista que é da prova de subida, tem o ciclista que é da prova de tempo, sim. tem o ciclismo, Com fibras musculares diferentes. exato, e tamanhos e Sim. tipos físicos, tamanho, peso, tudo diferente. Você vê, tem um cara que eu gostava muito dele pedalando, o Andy Schleck e o Frank, são dois irmãos. Eles são magros e altos e eles competem num nível assim absurdo, são muito bons. E você vê assim, eles são bons em tudo dentro do ciclismo, sabe? Tipo, é como se fosse o Cristiano Ronaldo que joga jogando na defesa, jogando no ataque, jogando no meio de campo, jogando de goleiro. Sim. Onde você pôr ele, ele é Ele brilhante. desenvolve. É. Tipo assim, no ciclismo tem essas figuras assim que são icônicas, mas tem o perfil. Tipo, um outro cara que eu gosto muito, que eu acho ele um monstro. Ele chama Nairo Quintana. Eu acho que é um chileno. Ele é chileno. Ele é especialista em subida. Você vê o tipo físico dele, tipo, ele é assim, baixinho que nem eu, magrinho. Só que você vê assim, a prova todas as provas ele nunca se destaca. A hora que começa uma subida, ele olha pra trás e faz assim, ó. Foi. Tchau. Ninguém pega ele. Então, tipo, o tipo físico dá pra Tem enquadrar. lugar para todo mundo. Dá. Sim. Pro mais gordinho, tem aquele cara mais explosivo que ganha a prova no final da etapa no ciclismo. Pro mais levinho, tem aquele que ganha a prova de subida. Pro mais padrãozão, tem aquele, o capitão. Então tem como. Cabe todo Adequar mundo. todo mundo. Cabe todo Sim. mundo, né? Então, cabe também agora a galera escolher, né? O que gosta, ser apresentado Apresentar, sim. e E trazer as crianças. Tirar as crianças do sedentarismo, que eu acho que é um grande passo para uma geração com muito mais qualidade de vida e muito mais saúde. E eu tava lembrando agora que você tava falando, a minha amiga que veio aqui um tempinho atrás, a Bia, ela começou a fazer natação quando criança, e ela contou aqui, inclusive. Hum. Ela começou a fazer natação quando criança, e aí na adolescência ela parou, tipo, meu, tem que estudar, tem que, né, Outro prestar foco? vestibular, aí passa na faculdade e já deixa pra lá também, e tal. Aí agora, tipo, de uns anos pra cá, ela voltou a nadar. Falou, putz, era um negócio que eu gostava, né? E aí você retoma, né, aquilo. E eu tô assim com a bicicleta também. Um negócio que eu quero retomar, pena que o dólar não tá ajudando a gente, porque as peças estão muito caras. E... Mas assim, tem que ser, ela foi apresentada à natação. Sim. E por mais que ela tenha dado uma pausa aí de anos, tal, você pega gosto. Fica aquilo, né? Fica Você já aquilo. teve uma Você paixão, aquela paixão fica lá dentro. fica lá. Aí uma hora, quando tipo assim, você tiver tudo resolvido, fala, vou voltar. Eu gostava daquilo, vou voltar, E volta por né? qualidade de E vida. volta por Sim, qualidade de volta. vida, porque aí você tem a consciência de que aquilo é importante e você gosta de fazer aquilo, né? Então agrega demais no desenvolvimento é, social, humano, ainda mais o coletivo. O social e o coletivo tem tudo a ver, né? Que eu acho que é o que tem, o que vai ajudar muito. E tem É. tudo a ver. Tudo a ver. E a gente busca sempre falar da saúde assim, hoje falando da criança, mas quem tem que cuidar dessa criança é o pai, né? Eu vou agradecer os nossos parceiros e aí a gente
vai bater um papinho final para encerrar. Bom, falando aqui de quem tava aqui a semana passada, meu amigo Eduardo Sartori veio aqui bater um papo com a gente, falou sobre neurociência, muito legal. Sensacional, tema Foi, maravilhoso. foi muito chique, o papo foi muito da hora. E a questão do comportamento, como que ele muda o indivíduo, como as experiências que ele tem na vida, né? Tipo, tem aquele negócio de reforço positivo e reforço negativo. Então, você faz uma coisa, deu errado, você não vai querer repetir de novo, né? Putz, deu errado, né? Quebrei a cara, passei vergonha, não foi legal. Você não vai tentar fazer de novo, mas deu certo, opa, uma coisa pra eu continuar fazendo. Então, tipo, entra nisso no esporte, né? Você fez um. Putz, eu fui na aulinha de karatê. Primeira aulinha, o professor elogiou, a criança se sente o máximo, né? Ai, quero ir de novo, mãe, gostei, pai, gostei, quero ir, né? Então, aquele negócio de estar incentivando, Incentivando, sim, isso é primordial também no esporte, né? né? Tá incentivando ainda mais as crianças. Aí, o meu canal aqui, o meu amigo Ricardo e a Dani, eles têm ali na Humaitá uma clínica e a Dani é fisioterapeuta, dá aula de pilates e, meu, profissional super fera. E o Ricardo é professor de educação física também para quem quer fazer um treininho mais intenso lá, ele dá uma aula puxada e excelente profissional também já veio aqui no podcast conversar com a gente. É muito top. Não é porque são meus amigos, mas são excelentes profissionais. A Lavô da minha amiga Leires, também nossa parceira aqui na 36, na frente de onde era Americanas, ali na Sei, galeria, sim. pertinho aqui de casa. É, tem uma lavanderia, meu, super barato, Super prático, super prático. estilo americano maravilhoso. É, Já a vi, máquina dela é sensacional. de última geração Sensacional, e o preço maravilhoso. é bem acessível. A Gastro, do meu amigo Alessio, é um buffet de festas. Ele faz festa, aniversário, casamento, aniversário do cachorro. E ele faz uma comida. A gente, Maravilhosa. não, a gente chama ele de mago, porque a comida dele é muito boa. Tipo, principalmente as massas, sabe? Comida italiana, as coisas assim que ele Ai, faz. maravilhoso. As coisas. Nossa. Deixa quieto. Maravilhoso. Aí tem a Dose On, da minha amiga Jaque do Caio, que é uma loja de suplementos online. Eles são daqui de Araraquara, eles entregam em Araraquara. Um site extremamente honesto, porque, tipo assim, eles têm um negócio e você entra pra comprar e eles têm a promoção. A promoção, ele fala assim, ó, vai vencer tal dia. Então, tipo assim, eu vou comprar um whey. Vou comprar o whey, eu tomo não sei quantas gramas, o pote vem não sei quanto, dá, sei lá, 40 dias, vai vir 150, então dá pra eu comprar, pago mais barato e tomo antes de estragar. Então, tipo assim, é honesto porque tá lá. Vence no dia tal, você consegue saber se você vai tomar, se Sim, não vai maravilhoso. estragar. E, tipo, você vai pagar mais barato e sabendo já. Então, é tipo, é um Uhum. negócio bem sincero. E aqui pra gente. Vocês falaram que vocês comeram agora. Mas fala sério, Mas né? eu tô com a Um lombriguinha desse aqui. aí, hein? A É, qualquer hora do dia. não. Meu amigo Paulinho Comboio, um abraço pra ele, meu irmão. Tem o melhor lanche artesanal da cidade, da região. Não é porque é meu amigo, mas ele é embaçado, ele é fera. E quem não conhece, vira e mexe, o pessoal fala, pô, meu Léo, eu queria achar o lanche do Paulinho, não acho tal, porque ele faz evento em condomínio. Ah, já ouvi falar. Ele faz evento em condomínio. Então é Sim. sempre que tem na rua Uhum. pra comprar, né? Aí quando ele faz evento aberto, tipo no estacionamento do Toninho, no estacionamento de Savenhago, quando tem algum evento aberto de food truck, eu pergunto pra ele, eu venho aqui e eu aviso. Ou aviso no Instagram, ele publica também. Então, tipo, segue ele lá se você quiser comer o lanche dele, não tiver acesso ao condomínio que ele tá trabalhando, vai lá que tem, ou me pergunta também que eu passo, porque o lanche dele é fora de série. Tem um de ele faz de catupiry empanado. Nossa, maravilhoso. Você come, a hora que você morde, Camila, Abre. exato, Maravilhoso. exato. É um show. E é isso, a gente falou sobre obesidade infantil. Tem mais alguma coisa, dona Camila?
pra gente falar? Eu acho que isso que é mais esse olhar dos pais, né? Esse cuidado Essa preocupação, nutricional, né? né? Que também parte de casa, que infelizmente não tem como a gente repassar essa responsabilidade, né? O cuidado com a nutrição das crianças e também procurar alguma forma da criança se interessar por algum tipo de exercício físico, algum tipo de esporte, Aham. para futuramente ela ter, sim, uma boa qualidade de vida. E ter a questão também das políticas públicas, né? Para ajudar essa criança a ter Sim. acesso, né? Para Que justamente é apresentar. primordial os nossos políticos olharem mais para projetos esportivos e trazer tudo isso. Isso é primordial. Hoje a gente vê muita, assim, muitas, não tanto, né? Mas o que mais tem é a escolinha de futebol. Porque é o país do futebol, e enfim, né? Paga bem no futuro, né? Se É. profissionalizar é o que ganha dinheiro. Mas existem outros esportes também que dá para viver Mas no assim, a Brasil. gente olhando para alto rendimento, né? Mas a Sim, gente olhando para qualidade de de vida, vida, para qualquer esporte amizade, é para companheirismo, doutrina, qualquer esporte vai se qualquer englobar e vai ser esporte é esporte. maravilhoso. É. E vai ser maravilhoso para a vida da criança, com certeza. Eu acho que assim, o futebol é o concurso, né? Todo mundo quer É. ser atleta de criança, que não quiser ser jogador de futebol, tá maluco. Por quê? Porque é mostrado. É o É. que traz, é o que influencia. Opa, engasguei. E agora parece que vai começar a transmitir, ou já começou na Globo, o Campeonato Brasileiro Feminino, né? Feminino. Então acho que as meninas vão vir aí começando a assistir, vão vir a procurar mais O também, né? forte. Porque essa exposição na mídia aumenta a É a procura, né? exposição, é mostrar. Que É não a gente estava mostrar. conversando, é mostrar. É. Então, acho que é isso. Fala aí, Cássio Vinícius, o que você quer falar? Obrigada, Léo, pela Eu oportunidade. que agradeço demais ter tomado tempo de vocês aí pela paciência, né? E a gente demorou um pouquinho, porque já tava esperando isso, já tinha falado com você antes. Mas, meu, você tá atendendo, vai voltar a atender, não vai? O que você vai fazer da vida agora? Conta pra mim. Pretendo projetos com mulheres com fibromialgia. Tá. E Quero a gente vai trabalhar gravar sobre isso. sobre isso. Eu Tá. quero trazer mais essa parte do exercício físico com o câncer, quando as pessoas têm esse processo de quimioterapia, trazer o que hoje os estudos nos mostram a respeito de exercício físico e câncer, tá? Então, trazer também a fibromialgia, que é algo que eu acho que tem que ser mais falado e Aham. quebrado vários paradigmas em cima disso aí. Só pra ter uma palhinha. Agora que você tocou no assunto. A questão do câncer e da atividade física. Muda alguma coisa assim? Porque o conhecimento meu é Sim. chulé, zero. Principalmente as pessoas que estão no processo de quimioterapia. Ah, Principalmente. tem perda de massa Tá? muscular, não tem Tem, envolvido? existe a sarcopenia, ela vai vir Aham. dependendo da situação, de como a pessoa estiver. Então, por isso que o exercício físico também vai inibir essa parte. Diminui a Com sarcopenia por causa do certeza. aumento do estímulo. Sim. Putz, que bacana. Fora os outros processos fisiológicos que também acontecem no organismo. Aham. Aí vai precisar de um nutricionista, né? Pra consumir uma Sim, é um proteína. casamento, né? Para consumir uma proteína de qualidade, né? Tendo aquele padrão de saciedade mantido para não ganhar peso, para não perder peso, só para melhorar a qualidade muscular, né? A gente vai lembrar também que o exercício físico ativa a MPK, Isso! via mTOR-C1. Tudo isso. Tudo isso. Então, o próximo podcast com a Camila, a gente vai falar sobre isso. Beleza, Camila? Fechado. Aí a gente vai entrar numa questão mais, vamos dizer assim, mais técnica, mais técnica. fisiológica, né? E menos assim social, menos psicológica, que nem essa da questão da criança, né? Sim. Que tá na verdade desamparada, né? A criança na verdade tá desamparada. Tá esquecida. Tá esquecida, essa é a palavra. E aí a gente vai tratar mais da questão fisiológica. Eu quero saber mais sobre essa questão da fibromialgia, ó, tô travando a língua. E
Parece outro ser, estigma. parece ser bem interessante, Sim, que com eu tô certeza. totalmente por fora. Aí eu vou estudar. Eu vou estudar, confesso que dessa vez eu fiquei interessado. Eu vou estudar para entender um pouquinho também, porque o meu conhecimento sobre o tema é zero. Aumentou muito no tempo pra cá, principalmente em mulheres. A gente Bacana. precisa olhar muito pra essa doença. Então, excelente assunto para a gente estar trazendo aqui. Pessoal, eu sempre esqueço de falar isso. Agora eu lembrei. No outro vídeo eu esqueci, no outro também. Segue o canal, ativa o sininho aí das notificações para saber quando a gente está lançando o vídeo. Curte o vídeo. Compartilha com quem você gosta, que acha que é interessante, que tem uma criança que tá com um pezinho um pouquinho acima. Fala, ô pai, vê esse vídeo aqui, tal. Ele ensina pelo menos você dar uma olhada aí, ver se seu menino tá dentro da média, né? Tá, tem o gráfico lá, o Léo explicou, tal. A Camila levantou a questão de ir atrás, né? Tipo, viu que tá fora do normal, tá com sobrepeso, tá acima do peso, vai atrás, né? Presta atenção, tal. Então, é um negócio bem interessante para quem tem criança ou para quem é tio ou, enfim, tem alguma criança próxima aí que percebe que tá meio fora do eixo aí, prestar atenção. Obrigado de novo, Camila. Obrigado, pessoal que está assistindo. E semana que vem tem mais podcast. Ainda não sei quem, mas a gente tá correndo atrás da agenda aí. Eu vou postando no Instagram. Se tiver alguma dúvida sobre obesidade infantil ou quiser perguntar alguma coisa para mim ou para Camila, entre em contato comigo no Instagram ou pode mandar a pergunta aqui no comentário do vídeo. Se eu não souber responder, eu vou atrás da Camila. A Camila talvez saiba ou a gente procura saber e trazer o feedback para vocês. Eu acho que é só. Boa noite a todos. Valeu. Cadê meu mouse?